Olá, tudo bem? Meu nome é Everton Amorim, eu sou professor de matemática. Essa é uma aula de matemática preparada para o sexto ano do ensino fundamental, anos finais. Essa é uma aula preparada para a escola Isaac de Alcântara Costa, como já foi colocado, matemática do sexto ano. Meu nome é Everton Amorim. Essa aula é preparada para ser repassada no dia 10/5/2021. O horário da aula é das 14h30 até as 16h30. Nada impede dela ser usada posteriormente e ser vista várias vezes. O objetivo aqui, dentro da agenda, é realizar a correção do exercício de múltiplos de números naturais, que foi um exercício passado para essa mesma turma no dia 4/5/2021. Além dessa correção, irá ser conversado a respeito da OBMEP 2021 com as suas novas organizações, e também irá ser colocado o conteúdo novo, que é o conteúdo de divisores de números naturais. No final, para essa turma, será passado um exercício de fixação. Partindo para o exercício que foi colocado, esse exercício foi passado anteriormente para a turma, e aí eu quero que vocês façam as comparações, observem o gabarito, deem pausa no vídeo, e aí, depois que fizerem essas comparações, retornem para a gente fazer o comentário dessas questões, ok? Então, pessoal, o exercício traz para a gente 5 questões. E essas 5 questões abordam o assunto de múltiplos de números naturais. A primeira questão pede quais são os 5 menores múltiplos de 17. Para que a gente encontre os múltiplos de 17, a gente precisa multiplicar por números naturais. Nesse caso, como está pedindo os 5 menores, eu vou ter que começar pelos menores números naturais. E nesse caso, eu vou utilizar o 0, 1, 2, 3 e 4. Everton, mas não são os 5? Mas aí lembra, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Eu já tenho 5 números naturais deste modo. Como é que eu encontro? Multiplicação simples. 0 vezes 17, 0. 1 vezes 17, 17. 2 vezes 17, 34. 3 vezes 17, 51. 4 vezes 17, 68. Desta forma, eu encontro os 5 menores múltiplos de 17. Já a próxima questão pede para que você determine os múltiplos de 7. Agora, veja só, ele diz maiores que 50 e menores que 80. Desta forma, a gente está observando um intervalo. Que intervalo é esse? O intervalo entre 50 e 80. Para eu descobrir esses múltiplos, da mesma forma que eu fiz na primeira, eu posso ir observando os números naturais, onde está situado esses números entre 50 e 80. Lembrando que são os múltiplos de 7. Eu posso ir fazendo 0 vezes 7, 1 vezes 7, 2 vezes 7, até chegar no ponto que eu descubro que 7 vezes 7 é igual a 49. 7 vezes 7 é igual a 49. Dito isso, 7 vezes 7 igual a 49. 7 vezes 7 igual a 49. E o intervalo que eu estou procurando são os múltiplos que estão entre 50 e 80. Eu posso dizer o seguinte: a próxima multiplicação vai me dar já o primeiro número que está entre 50 e 80, múltiplo de 7. Eu vou ter 7 vezes 8, que vai dar igual a 56. E 56 já entra aqui nesse intervalo. Como dito, o 56 está aí no gabarito para vocês. Ele é o primeiro número que está nesse intervalo. E aí eu dou continuidade.
7 vezes 9, 7 vezes 10, 7 vezes 11, 7 vezes 12, e eu encontro esses múltiplos que estão nesse intervalo, entre 50 e 80. Everton, não tinha uma maneira mais fácil de fazer isso? Tinha sim, pessoal. Uma maneira mais simples de eu encontrar esse resultado pode ser da seguinte forma. Eu pego, o meu intervalo é entre 50 e 80. Eu vou pegar o meu menor número e vou dividir por 7. Eu vou pegar o 50 e divido por 7. 50 dividido para 7, o número que eu vou encontrar é 7. Por que 7, Everton? 7 vezes 7, 49. Resta 1. Esse resto 1 coloca para a gente que esse primeiro múltiplo, 7 vezes 7 com múltiplo 49, não está dentro do nosso intervalo. Para estar dentro do nosso intervalo, não poderia ter resto. E aí eu vou para o número seguinte, que aí a gente retorna para o 56 que foi mostrado anteriormente. Por que é importante observar dessa forma? Porque vão existir números que são grandes. Se o número é muito grande, eu não vou conseguir fazer da primeira forma que eu coloquei para vocês, fazendo essa multiplicação. Pode ser que eu gaste muito tempo observando esses números até chegar no resultado. Daí a importância de fazer a divisão, de saber montar o algoritmo da divisão e de ter essa interpretação, que se sobra um resto, o múltiplo é o seguinte. Aí vejam só, a letra B diz, os múltiplos de 16 compreendidos entre 151 e 201. Aí olha só a divisão aí valendo, porque se eu for fazer 1 vezes 16, 2 vezes 16, 3, o correto aí é eu fazer logo 151 dividido para 16, e aí quando eu realizo essa divisão, eu encontro um resultado 9, porém com resto. E esse resto me aponta que o múltiplo vai ser o próximo, que aí no caso é o número 10. 10 vezes 16, 160, e aí eu começo. 160, 11 vezes 16, 176, 12 vezes 16, 192, 13 vezes 16. Aí vai passar de 201, já não está mais dentro do meu intervalo. Já a próxima questão pede quais são os dois múltiplos consecutivos de 9, cuja soma é 279. Professor, como é que eu faço para descobrir isso aí? Vocês vão precisar pegar esse número e dividir por 9. Eu vou fazer esse procedimento, vocês vão entender o que eu quero dizer. Eu vou pegar o número 279 e vou dividir por 9. Montado dessa forma, eu pego o meu 27, dividido para 9, eu tenho como resultado 3. 3 vezes 9, 27. 27 menos 27, o meu resto é 0. Sendo o meu resto 0, eu só pego esse 9 e desço para cá. E continuo fazendo a minha divisão. 9 dividido para 9, o resultado é 1. 1 vezes 9, eu trago 9 para a subtração e obtenho como resultado o número 0. Sim, mas o que esse 31 tem a ver com os múltiplos consecutivos? Vejam bem, eu sei que os meus múltiplos são consecutivos, ou seja, os números que dão origem a eles precisam ser números consecutivos. E quais números consecutivos somados têm como resultado 31? O 31 pode ser escrito da seguinte forma. 31 é igual a 16 mais 15.
Mesmo assim, ainda não são os múltiplos, são os números naturais que multiplicam 9 para chegar nesses múltiplos. Então, eu tenho 15 vezes 9 e 16 vezes 9. 15 vezes 9, eu vou ter como resultado 135. E 16 vezes 9, eu vou ter como resultado 144. Dessa forma, eu chego no gabarito que está exposto aí para a gente. 135 e 144. Já a próxima questão diz o seguinte. A próxima questão diz o seguinte. O número 3.192 é múltiplo de 7? Só tem como eu descobrir, nesse caso aí, se eu fizer a divisão. Se eu for fazer 0 vezes 7, 1 vezes 7, 2 vezes 7, vai demorar muito tempo. Então, eu preciso primeiro responder essa pergunta. 3.192 é múltiplo de 7? Para eu descobrir, eu preciso fazer a divisão. – 3.192 dividido para 7. Quando eu for fazer essa divisão, eu vou observar da mesma forma que eu fiz a anterior. 3 dá para dividir para 7? Não dá, então eu vou precisar utilizar o 31. 31 dividido para 7 vai caber quanto? Vai caber 4. Por que cabe 4, Everton? 4 vezes 7 é 28. 28 é menor que 31. E por que não caberia 5? 5 vezes 7 eu vou para 35. Se eu passar, não tem como fazer. Por isso que eu preciso utilizar o anterior. 4 vezes 7, 28. E aqui eu faço a minha subtração. Quando eu faço a minha subtração, 28. Para chegar a 31, eu vou precisar de 3 unidades. 3 unidades. Trago aquele 9 para cá, porque o 3 não tem como dividir por 7. E agora eu fico com 39 dividido para 7. O número que vai caber aí é o número 5. 5 vezes 7, 35. Por que não poderia ser o 6? 6 vezes 7, 42. Passou de 39, tem que ser o anterior. 5 vezes 7, 35. Fazendo a nossa subtração, eu tenho o 4. Eu trago o 2 lá de cima para cá e chego em 42. Agora, 42 dividido para 7 é um múltiplo de 7, então a divisão é exata. 42 dividido para 7 é igual a 6. Sendo igual a 6, 6 vezes 7, 42, na hora da subtração, o meu resto é 0. Vamos ver o que é que falta da pergunta. A pergunta é, 3.192 é múltiplo de 7? Sim, é múltiplo de 7. Inclusive, nós encontramos que o resultado aí vai ser 456. Sendo o resultado 456, aí a gente continua com a pergunta. Depois de 3.192, qual é o próximo número natural divisível por 7? Para eu encontrar, eu poderia pegar aqui o nosso 456 e multiplicar por 7 o 457, que aí vai ser o próximo. Mas eu também posso simplesmente pegar esse 3.192 e somar com 7. Everton, por quê? Porque na nossa multiplicação, o próximo múltiplo de 7 vai ser um número que vai ser acrescentado em 7. Então, é 3.192 mais 7. Resultado, 3.199. Correspondendo aí ao nosso gabarito. Ele diz que sim para a primeira pergunta, o número 3.192 é divisível por 7. E para a próxima pergunta,
Qual é o próximo número? Vai ser 3.199. A próxima questão pede que a gente determine os múltiplos de 13, 17 e 19 entre 300 e 320 e aproxime cada um deles para o múltiplo de 10 mais próximo. Como é que vai funcionar isso? Da mesma forma que fizemos na primeira questão. Nós precisamos, para não utilizar de maneira excessiva os testes, a gente pega esse número 300 e faz a divisão dele pelo número 13, pelo número 19 e pelo número 13, 17 e 19. Ah, um detalhe, lá na frente a gente vai ver que esses números têm uma relação. Então vamos lá. Quanto é que é 300 dividido para 13? Só um instante. Aqui. 300 dividido para 13. Como essa é uma divisão que o número possui duas casas, eu vou ter divisões muito altas. Então, eu vou ter que ir fazendo esses testes até encontrar qual é esse divisor. Quando eu for fazendo esses testes, eu vou chegar no seguinte número, 23. 23 vezes 13 tem como resultado 299, que é o número anterior mais próximo de 300. Ao fazer a subtração, eu tenho como resto 1. Aí lembra daquela regra da primeira questão. Se eu tenho o resto, o múltiplo vai ser o próximo. Como é que eu faço o próximo? Vou pegar o que eu fiz na questão anterior. Eu pego o divisor, o múltiplo, que é 299, e somo com o meu dividendo, que é 13. 299 mais 13, eu vou obter como resultado 312. Só que a questão dá um comando a mais para a gente. Ela diz, encontre o múltiplo de 10 mais próximo. Lembra, múltiplo de 10 sempre vai terminar com 0. Se vai terminar com 0, o mais próximo de 312 vai ser o 310. O próximo que pede é o número 17. E a gente vai fazer o mesmo procedimento com o número 17. Só um instante. Da mesma forma, com o número 17, eu vou fazendo os testes até eu encontrar o número que faz essa divisão. 17, 300 dividido para 17, o número que eu vou encontrar é 17, coincidentemente. 17 vezes 17 tem como resultado 289. E aí, fazendo a nossa subtração, nós iremos obter como resto o número 11. Lembrando a vocês, qual é a relação que nós estamos fazendo com o resto? A relação que nós estamos fazendo com o resto é uma relação de que, se sobra resto, menor que 17, obviamente, o próximo número é que vai ser o múltiplo que nós estamos procurando. Para encontrar esse próximo número, nós precisamos pegar esse 289 e somar com 17, que vai ser o próximo múltiplo. Quando eu somo 289 com 17, eu obtenho como resultado 306. E o múltiplo de 10 mais próximo a 306 é 310, coincidentemente com a resposta anterior. Iremos fazer agora o número 19. Nós vamos fazer 300 dividido para 19. E da mesma forma que nós fizemos anteriormente.
Quando eu divido 300 para 19, o número que eu vou obter aí que chega mais próximo é o número 15. 15 vezes 19 tem como resultado 285. E quando eu faço essa subtração, 285 para chegar em 300, eu tenho como resto o número 15. Everton, esse resto é muito resto. Por que não deu certo? Porque o nosso dividendo é 19, ele não chegou em 19. Novamente, para eu encontrar o múltiplo, eu vou pegar esse resultado aqui, da minha multiplicação, e vou somar a 19. Quando eu somo com 19, 285 mais 19, eu obtenho como resultado 304. Já nesse caso do 304, o múltiplo de 10 que está mais próximo é o número 300 e não 310. Dessa forma, nós chegamos ao gabarito de tal modo que está aí exposto. Pessoal, caso tenha ficado alguma dúvida com relação a esse exercício, você vai assistir esse vídeo até o final, você faz as anotações e depois que assistir o vídeo, você volta para a nossa aula ao vivo utilizando o WhatsApp para você tirar essas dúvidas. Porque se você interromper aqui nesse momento, aí corre risco de ficar bagunçado, algumas pessoas não fizeram. Então, anota as tuas dúvidas que tenham surgido durante a explicação desse exercício, e aí quando concluir o vídeo, você retorna que eu vou estar disponível para esclarecer alguma dúvida nesse sentido. Apesar de você estar aqui comigo, e não ser ao vivo, porque eu gravei isso anteriormente, mas eu também estou acompanhando vocês no grupo do WhatsApp e vou estar disponível dentro do tempo da nossa aula. O nosso próximo assunto, pessoal, só um instante, a respeito da OBMEP. A OBMEP é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e agora também das escolas privadas. A 16ª Olimpíada era para ter acontecido no ano passado, em 2020. Mas aí, infelizmente, por conta da pandemia, as escolas chegaram, inclusive, a fazer a inscrição, mas aí teve questão do lockdown, ensino remoto, ainda era um assunto novo, o pessoal não tinha muita segurança do que era que ia fazer, então não foi possível realizar a 16ª Olimpíada, que era a Olimpíada referente ao ano de 2020. O que foi que aconteceu? Esse ano, o pessoal que organiza as Olimpíadas entrou em contato com as escolas, organizou essa Olimpíada novamente, e aí esse ano ela vai acontecer. A nossa escola está inscrita, vocês do 6º ano já vão fazer ela no nível 1, pessoal do 7º também no nível 1, 8º e 9º no nível 2. Então, a partir de agora, nós iremos começar, dentro das aulas, a trabalhar questões, a demonstrar vídeos, a observar simulados, coisas desse tipo, para que nós nos preparamos para essa Olimpíada. Diferente da Olimpíada Canguru, lembra que vocês fizeram a Olimpíada Canguru, né? Diferente da Olimpíada Canguru de Matemática, essa Olimpíada acontece em 2 fases. Essas 2 fases, a primeira fase é uma fase que vocês vão responder 20 questões objetivas, ou seja, são só questões de assinalar. Então posso só assinalar? Não é assim. Você vai ter que fazer os cálculos, você vai ter que fazer o raciocínio para poder chegar no ponto de você assinalar aquela questão. Para a segunda fase, são classificadas somente uma parte dos estudantes. Não é todo mundo que é classificado para a segunda fase. Quem é que é classificado para a segunda fase? A galera que tirou melhor nota. Aqueles que tiverem as notas mais altas vão para a segunda fase. E essa segunda fase, aí vai ser uma prova subjetiva. Como assim? Você vai ter que fazer os seus cálculos, explicar como você chegou até aqueles cálculos para poder um examinador fazer a correção. Essa primeira fase é de responsabilidade da escola, então nós aqui da escola vamos estar observando, fazendo todo o acompanhamento dessa primeira fase da Olimpíada. Já a segunda fase é de responsabilidade do pessoal da equipe regional. Durante as próximas aulas, talvez nas nossas aulas seguintes, a gente vai estar abordando melhor
questões relacionadas a essa OBMAP. O nosso próximo assunto é relacionado já ao conteúdo da aula de hoje. Nós iremos tratar a respeito de divisor de um número natural. No livro de vocês, esse conteúdo vai estar na página 111. Lembrando que é o livro Compreensão e Prática, da editora Moderna. O que são esses divisores de números naturais? Para a gente compreender como é que funcionam esses divisores e até dar um auxílio, porque na verdade esse exercício anterior já mexeu bastante com divisores, a gente só não estava chamando de divisor ainda. Esses divisores, eles vão ser compreendidos melhor com o exemplo que é trazido aí na questão. Ela diz o seguinte: Marcos vai montar a vitrine da sua loja de jogos eletrônicos com 6 jogos que acabaram de ser lançados. Para isso, ele pensou em algumas possibilidades de como dispor os jogos nos suportes. Ele tem os seus 6 jogos e ele precisa colocar ali na sua bancada, mas existem várias possibilidades para isso. A primeira possibilidade é que Marco pode colocar os 6 jogos em uma única bancada. E isso a gente tem condição de representar utilizando uma divisão. A gente diz que 6 dividido para 1 é igual a 6, da forma que está colocada aí na imagem. Pessoal, vocês podem acompanhar essa parte do livro aqui nesse vídeo ou então no livro de vocês, se vocês acharem melhor. A segunda possibilidade é que os 6 jogos sejam colocados em 2 suportes. Ou seja, você vai pegar os 6 jogos que ele tem e você vai dividir para 2. Se você dividir para 2, o resultado dessa divisão vai ser 3. Vai ter que ter 3 jogos em cada bancada para que isso seja dividido de forma igual. Uma outra possibilidade é que ele pegue os 6 jogos e divida em 3 bancadas diferentes. Dessa forma, e dividindo de formas iguais, ele vai ter 2 jogos sobre cada bancada. E aí a gente tem a possibilidade 4, que é que ele tenha uma bancadazinha pequena para cada jogo. E aí a gente representa a divisão da seguinte forma: 6 dividido para 6 é igual a 1. Se Marcos usasse 4 suportes, aí vem a pergunta seguinte: se ele usasse 4 suportes, ele conseguiria dividir os 6 jogos igualmente entre esses suportes? Aí é onde entra o assunto que a gente quer ver. Os números 1, 2, 3 e 6 são divisores naturais, ou fatores naturais de 6. O que isso significa? Significa que esses números são divisores de 6. Quando a gente faz essa divisão, a gente encontra números exatos. Já para o caso do 4, a gente não iria localizar uma divisão exata nessa situação. Como é que eu vou saber se um número ele é divisor de outro número? Aí no livro tem alguns exemplos, mas aí eu vou colocar outros exemplos aqui na lousa para vocês entenderem. Quando eu tenho divisões em que o meu resultado é exato, 25 dividido para 5, o resultado é 5. 5 vezes 5, 25. Desta forma, o meu resto é 0. Se o meu resto é 0, significa que o número 5 é divisor de 25. É fator do número 25. Já nessa outra divisão, vocês vão observar que não funciona. Por quê? 30 dividido para 4, eu não tenho 30 dividido para 4. Eu vou ter que usar o 28. 28 dividido para 4, o resultado é 7. Sete vezes 4, 28. E quando eu vou fazer a subtração, eu tenho como resto 2. Isso significa dizer de 30. Everton, mas aí nesse caso, um número
Para a gente concluir, nós temos essas notas de rodapé aí que trazem o seguinte fato. O zero não é divisor de nenhum número natural. Todo número natural diferente de zero, é divisor dele mesmo, ou seja, todo número dá para dividir por ele mesmo, o resultado sempre vai ser 1. E o número 1 é divisor de todos os números naturais. É uma experiência, esse formato de aula é uma experiência e a gente vai adaptando no decorrer do processo e vendo o que funcionou, o que não funcionou. Eu espero que o vídeo não tenha ficado tão longo e aí agora a gente retorna para a interação ao vivo no WhatsApp.